A tendência daqui para frente é que um soft landing no segundo semestre, ou seja, uma desaceleração da economia e, consequentemente, os bancos vão ter que acompanhar isso. Porque se você tem um soft landing no segundo semestre, a tendência é de aumento de inadimplência. E eu acho que dessa vez, diferentemente do que aconteceu no último ciclo de crédito, os bancos vão tentar antecipar. E antecipar isso seria desacelerando o crédito. Tem uma visão relativamente construtiva para a asset quality dos bancos, para a qualidade da carteira dos bancos. Alguma piora, é verdade, pode ter, mas quando eu penso nos três grandes privados, então Santander, Bradesco e Itaú Unibanco, eles estão num ponto do ciclo com o menor nível, ou muito próximo do menor nível da história de créditos renegociados. Créditos renegociados é claramente um ponto que indica o nível ou melhor, uma carteira que tem muito nível de atraso nesse crédito renegociados, e os três bancos reduziram muito nos últimos trimestres, ou até anos, no caso do Itaú. Eu sou um pouco mais negativo com relação à qualidade da carteira. Acho que alguns bancos já vão apresentar uma piora de qualidade de carteira já no segundo trimestre. Não acho que é ainda sistêmico, mas acho que um ou outro banco grande deve apresentar uma piora já nesse segundo trimestre. A gente deu recentemente um downgrade no Itaú. Sim. A gente tinha a recomendação de buy, a gente reduziu para neutro. Basicamente, não é pela operação do banco, não é que eu acho que vai ter uma grande piora, é basicamente pelo valuation, pelo múltiplo que o banco negocia. Olá, eu estou aqui com dois dos principais analistas que cobrem o setor financeiro no país, o Gustavo Schroden, do Citi, e o Thiago Batista, do BSBB, e a gente vai falar sobre a situação atual dos bancos e outras empresas do setor financeiro, e também sobre perspectivas e sobre os resultados aí que devem vir no segundo trimestre, esses resultados que começam a ser divulgados agora no fim do mês. Bom, pessoal, quando a gente olha ali para os dados preliminares do Banco Central e também dos balanços dos bancos, a gente já vê uma desaceleração do crédito. Dependendo do mês, a gente vê até uma contração nas carteiras de alguns bancos, né? E também aumento da inadimplência. Então, eu queria saber o que vocês esperam para esses resultados agora do segundo TRI. É uma desaceleração do crédito ou uma contração mais forte do crédito? Thiago, quer começar? Deixa eu começar. Obrigado pela oportunidade. Acho que parte da queda da carteira que a gente está vendo dos dados do Banco Central é muito mais pelo câmbio do que por uma desaceleração em si. Os bancos têm mais ou menos entre 10% a 20% da carteira deles em dólar ou em moeda estrangeira, e com a apreciação que a gente teve forte do câmbio nesse segundo trimestre, isso faz com que o número estatístico mostre uma contração. Excluindo o efeito do câmbio, a gente não está esperando uma queda importante, talvez uma estabilidade ou um crescimento menor sequencial do que vinha no primeiro trimestre, mas não é uma queda de carteira pensando na maioria dos bancos, talvez um ou outro tenha essa queda, mas de forma estrutural a gente não está esperando uma contração na carteira de crédito. Acho que tem alguns fatores que podem ajudar ali na originação. Você teve o consignado privado que foi lançado e que está crescendo ainda num ritmo bom. Por outro lado, você tem consignado o INSS, que está desacelerando, as taxas ainda continuam apertadas, então a maioria dos bancos estão vendo ali, especificamente no consignado INSS, uma dinâmica pior do que vinha tendo. Mas de uma forma geral, a gente não está esperando uma contração importante da carteira de crédito dos bancos. Gustavo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu concordo com o Thiago na questão de contração, né? Eu acho que a gente não está esperando uma queda no volume, vamos dizer assim, nominal das carteiras de crédito. Agora, um pouquinho diferente do que ele vê, eu acho que a gente já vai ver uma desaceleração já no segundo trimestre, e acredito que o segundo semestre também a tendência é desaceleração. Obviamente que tem bancos específicos que têm uma dinâmica diferente, produtos diferentes que ainda devem continuar crescendo, mas acho que de uma maneira geral a gente deve começar a ver uma desaceleração. O Thiago colocou bem, acho que o consignado público do INSS já apresentou alguns dados mais, vamos dizer, de desaceleração, e eu acho que deve continuar. Acho que o crédito pessoal também tende a desacelerar. As últimas conversas que a gente teve com os bancos, a gente pôde observar uma preocupação com o segundo semestre, principalmente, talvez um soft landing daqui para frente, e a gente observou também alguns dados do Banco Central que trouxeram um aumento de inadimplência. Acho que ali você tem uma combinação de dois fatores. Acho que tem a mudança contábil, que é a 4966, que você dá uma extensão maior de baixa para prejuízo, que consequentemente você
uma questão contábil que aumenta a inadimplência, mas acho que também já tem uma questão de inadimplência per se, ou seja, os atrasos de fato já têm acontecido. Acho que o aumento da taxa de juros e a inflação, principalmente essa inflação para consumo, já começa a apertar um pouco, principalmente nas linhas de média e pequena empresa e também nas linhas de pessoa física. Então, eu só acho que a gente deve começar assim a ver algum tipo de desaceleração, concordo com o Thiago, que não é uma queda, mas algum tipo de desaceleração já no segundo trimestre em linhas específicas. E eu acho que a tendência para o segundo semestre é desaceleração, sim. E você falou que alguns bancos já estão preocupados. Preocupados com o quê? Com soft landing no segundo semestre, né? Acho que assim, o Banco Central vem subindo juros, acho que a intenção dele era que isso tivesse uma transmissão para o crédito, demorou talvez até para chegar. Então, o aumento da taxa de juros, você em algum momento deveria bater no crédito. E esse juro alto também, principalmente para a pessoa física mais de média e baixa renda e para as pequenas e médias empresas, começa a ficar inviável. Então, você começa a ter um risco de aumento de inadimplência. Então, eu acho que assim, a tendência daqui para frente é que um soft landing no segundo semestre, ou seja, uma desaceleração da economia, e consequentemente os bancos vão ter que acompanhar isso, porque se você tem um soft landing no segundo semestre, a tendência é de aumento de inadimplência. E eu acho que dessa vez, diferentemente do que aconteceu no último ciclo de crédito, os bancos vão tentar antecipar, e antecipar isso seria desacelerando o crédito. Entendi. E vocês dois falaram dos bancos em estágios diferentes, né? Alguns estão retraindo mais, outros continuam crescendo. O que vocês veem de diferenças principais? Assim, Thiago, você falou, alguns bancos até estão crescendo menos, né? Quais são as grandes diferenças? Vamos lá, eu acho que eu concordo com o Gustavo aqui na parte do segundo semestre. Então, hoje a carteira de crédito do sistema cresce ali 11%, 12%. A gente não espera para nenhum dos bancos, ou pelo menos dos principais bancos, um crescimento de 2 dígitos. Então, a gente tem uma desaceleração. Talvez com exceção de Nubank aqui, que seja o case diferente. Eu acho que aqui eu entro no seu ponto. Claramente o Nubank continua com um crescimento muito forte da carteira. Eles têm uma dinâmica diferente, estão usando talvez até um pouco mais o AI do que outros bancos. Então a gente está vendo, acho que o Nubank é o caso mais claro dos grandes bancos. Acho que dá para considerar o Nubank um dos grandes bancos que antes a gente não considerava, mas então eu acho que o Nubank é a exceção entre os grandes bancos em termos de crescimento. Acho que o crescimento continua muito forte. Estão voltando, tiveram algum problema ali com o Pix Financing e agora já voltaram a acelerar, não para todos os tipos de clientes, mas para vários deles voltaram a acelerar. Parte disso com o uso do AI mais intensivo, então aumentaram limites para alguns segmentos de renda. Então, assim, acho que o Nubank é o caso mais específico de um player que está crescendo de um patamar bem diferente dos demais. Em relação aos outros players, acho que talvez o Bradesco esteja recuperando um pouco do share, mas o crescimento que ele está tendo não é tão diferente dos demais, talvez um trimestre ou outro, mas de uma forma estrutural, a gente vê ele crescendo um pouquinho mais que os outros para recuperar o share que ele perdeu no último ciclo. Mas de uma forma geral, eu tenho uma visão relativamente construtiva para a asset quality dos bancos, para a qualidade da carteira dos bancos. Alguma piora, é verdade, pode ter, mas quando eu penso nos 3 grandes privados, então Santander, Bradesco e Itaú Unibanco, eles estão num ponto do ciclo com o menor nível, ou muito próximo do menor nível da história de créditos renegociados. Créditos renegociados é claramente um ponto que indica o nível ou melhor, uma carteira que tem muito nível de atraso nesse crédito renegociados, e os 3 bancos reduziram muito nos últimos trimestres, ou até anos, no caso do Itaú. Então, assim, acho que eles estão entrando nesse novo ciclo que deve ter algum aumento, mas eles entram num nível muito bom. Então, eu tenho pouca preocupação, algum aumento vai ter, mas eu acho que não vai ser nada descontrole, nenhum nível de aumento que vai assustar essa piora que a gente vai ter. E claramente a gente vai ter alguma piora de qualidade, mas eu não acho que é uma piora que vai assustar os investidores. Gustavo, como que você vê essa diferenciação? Concordo com o Thiago que o Nubank é o banco que está num ritmo diferente dos outros. Acho que, de fato, ele, por enquanto, achou uma alternativa de conseguir aumentar limite de crédito para a base, e, consequentemente, isso dá uma capacidade para ele voltar a originar depois de um período que ele desacelerou. Então, acho que o Nubank, de fato, deve se destacar na questão de aceleração de crescimento da carteira de crédito, quando a gente vê os outros bancos uma desaceleração. Acho que vai ser um outro teste que o Nubank vai passar, porque já aconteceu no passado uns 6, 12
meses atrás, o Nubank foi, vamos chamar, anticíclico, ou seja, acelerou enquanto os demais estavam num ritmo diferente, teve que puxar o freio de mão, teve que desacelerar, então acho que agora vai ser um novo teste. Tem uma plataforma de AI, como o Thiago colocou, que agora, vamos dizer assim, traz uma nova alternativa para o banco, mas de fato, concordo com o Thiago nesse quesito. Eu destaco aqui um outro banco também que vem no nível de crescimento mais forte, que é um banco também 100% digital, que é o Banco Inter, também deve crescer sua carteira de crédito 25%, 30%, enquanto a gente está falando dos outros bancos que está aí, como o Thiago colocou, 10%, 11%, mas deve crescer 7%, 8% até o final, na ponta, né, no final do ano. Acho que o banco digital que a gente coloca aqui, que é o Banco Inter, que também vem nessa toada de crescer 25%, 30%. Eu queria só colocar um ponto aqui que talvez eu aqui fazer um contraponto, eu sou um pouco mais negativo com relação à qualidade da carteira. Acho que alguns bancos já vão apresentar uma piora de qualidade de carteira já no segundo trimestre. Não acho que é ainda sistêmico, mas acho que um ou outro banco grande deve apresentar uma piora já nesse segundo trimestre, e eu acho que a gente não vai entrar num ciclo de crédito como foi o de 21, 22, um pedaço de 23, porque os bancos desaceleraram muito. Naquele ciclo que a gente viu 21, 22, um pedaço de 23, a gente viu bancos grandes como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, crescendo o crédito pessoal acima de 20%. E a gente está falando de bancos que já são grandes. E a gente não observa isso, a gente está discutindo aqui 10, 11, 12% de crescimento. Então, eu acho que os bancos entram, vamos dizer assim, mais protegidos. Mas eu acho que, eu até levantaria aqui, acho que o segundo semestre, eu acho que a gente vai voltar a discutir qualidade de carteira, sim. Então, acho que não naquela magnitude, mas eu acho que a gente vai discutir ritmo de crescimento versus qualidade de carteira. Uhum. Era isso que eu queria te perguntar, agora eu vou começar com você, assim, qual pode ser o reflexo justamente desse ciclo de crédito um pouco mais difícil para o resultado dos bancos? Então, você já vem nesse segundo tri, aumento de provisão, queda de lucro por conta disso? Eu acho que para o setor inteiro não, pode ter um caso ou outro específico, a gente já vai observar um aumento de PDD, né, das provisões, uma piora da qualidade da carteira. Vou colocar aqui de novo com respeito, mas acho que já tem um banco que a carteira renegociada, banco privado com a carteira renegociada já vai vir com algum tipo de problema na inadimplência, vai ter que fazer uma PDD mais alta. Pode falar? Acho que os resultados vão aparecer. Eu só estou querendo dizer que não é sistêmico ainda, mas eu acho que um ou outro banco já deve apresentar um aumento na inadimplência e a PDD já deve ser mais alta, e eu acho que um banco, sim, ou dois, pode apresentar queda de lucro no segundo trimestre, comparado com o trimestre anterior. Não acho que é sistêmico agora. Acho que para o segundo trimestre, para o segundo semestre, ainda acho que é uma dinâmica saudável de lucro. De novo, pode ter um ou outro caso específico, mas ainda acho que é uma dinâmica saudável. Mas eu acho que a gente vai discutir essa desaceleração na carteira. E talvez a gente vai ter que começar a pensar em 26, porque se os bancos começam a puxar a carteira agora, provavelmente o impacto em receita, principalmente, começa a vir no início de 26, ou meio do ano de 26. Então, acho que o segundo semestre, não acho que a preocupação seja se o lucro cresce ou não cresce. Eu acho que a preocupação é qual o impacto da desaceleração do crédito no segundo semestre para 2026. Uhum. E especialmente para um banco como o Bradesco, imagino que precisa crescer, né? Precisa melhorar o top line. Eu acho que o Bradesco ele vem numa dinâmica... ele parou tanto o crédito, quando ele teve o problema de inadimplência, que, até voltando ao seu ponto, o Bradesco sim, ao invés de desacelerar o crescimento de carteira de crédito, ele de fato caiu a carteira de crédito. Ele parou de dar crédito por um período para acertar a sua questão de inadimplência. Como o banco veio vamos dizer assim, enquanto os outros bancos desaceleraram, né? Então acho que o banco ele vem numa dinâmica de recompor o crescimento da carteira de crédito. Então talvez o delta aqui possa ser um delta que faça mais sentido para ele, e talvez a gente não vai ver uma desaceleração tão forte. Mas eu acho que o Bradesco, as últimas observações que a gente tem, o novo CEO, Marcelo, tem trazido que inadimplência é uma questão super importante, então acho que ele vai crescer na média junto com os outros bancos, né? Mas eu acho que se o banco conseguir manter a inadimplência sob controle, um crescimento da carteira de 6%, 7%, 8% é suficiente para recompor a margem e fazer o lucro voltar a crescer, como já tem apresentado nos últimos trimestres, né? Eu particularmente até prefiro, quando você vem num ciclo desse, que um banco como o Bradesco, com o Itaú, um banco desse tamanho,
que tem um certo conservadorismo do que você acelerar num período que você pode ali na frente ter que desacelerar depois porque a inadimplência aumentou. Uhum. Tiago, e a sua visão sobre impacto em resultado? Vamos lá, a gente vai ver algum impacto em resultado, a desaceleração econômica que a gente tem no segundo semestre. Acho que quando eu penso no curto prazo, o principal impacto talvez seja a margem de mercado. Então, a Selic alta que tem nesse trimestre, a gente vai ver alguns bancos, Bradesco, Santander, uma queda de margem de mercado, cada um tem um nome diferente para essa linha, mas de qualquer maneira é um impacto que tem o juros mais alto nos bancos, então essas duas linhas devem contrair para esses dois players específicos. Para o Itaú, o Itaú veio com uma resultado de margem de mercado forte no primeiro trimestre, então talvez também tenha alguma contração, alguma coisa muito próxima de ser flat tri contra tri, mas eu tenho quando eu olho no trimestre, alguma preocupação ou alguma expectativa de queda ali de resultado de margem de mercado. Acho que esse ponto deve ser um detrator de earnings do trimestre. Para a grande maioria dos bancos, a gente vai ver o earnings crescendo, o lucro crescendo sequencialmente, e eu não estou imaginando nenhuma queda, talvez um ou outro player com uma queda importante de retorno, mas de forma geral, a gente vê o ROI estável com uma pequena alta. Entendi. Então, o BSBB é uma visão um pouco mais positiva, o Citi ainda um pouco mais preocupado. Esse é o resumo, talvez? Disclaimer que a gente deu recentemente o downgrade no Itaú. Sim. A gente tinha a recomendação de buy, a gente reduziu para neutro. Basicamente, não é pela operação do banco, não é que eu acho que vai ter uma grande piora, é basicamente pelo valuation, pelo múltiplo que o banco negocia. Nossa visão, quando a gente olha preço valor patrimonial do Itaú, ao redor de 2 vezes é um valor relativamente alto para o cenário macro que a gente tem, que tem uma desaceleração no segundo semestre, como o Gustavo falou. Então a gente reduziu nossa recomendação faz pouco tempo no Itaú de compra para neutro. Você antecipou um assunto aqui que eu queria abordar, que era Itaú, que vocês reduziram. Você ainda tem compra, né, Gustavo? A gente ainda tem compra. E por quê? Como é que você vê essa diferença? A nossa top pick de banco, especificamente de bancão, vamos colocar assim, os incumbentes, é Bradesco. Acho que o Bradesco tem uma capacidade agora, como eu comentei, de voltar a ter um retorno crescente e tem um valuation que é atrativo, né? O banco ainda está com um ROI um pouquinho abaixo do seu custo de capital, mas a gente acredita que deve voltar para um patamar acima do custo de capital e negociando abaixo do valor patrimonial, deveria ter aqui uma geração de alfa ou um re-rating significativo nos próximos 6 a 12 meses. A gente mantém Itaú pelo carrego. A gente acha que ainda é um banco que, apesar de eu concordar com o Thiago, que em termos de múltiplo talvez seja difícil você encontrar um re-rating, mas é um banco que ainda dá 23% de ROI, um dividend yield próximo de 10%, com uma operação super estável, né, como o próprio Thiago falou. Então a gente mantém, a nossa top pick é Bradesco, a gente tem uma preferência hoje pelo Bradesco, mas a gente mantém pelo carrego. Acho que faz sentido você ali, se você for montar uma carteira, vamos dizer, só de bancão, vamos colocar assim, só desses grandes bancos, acho que faz sentido você ter uma exposição maior a Bradesco, mas manter um pouco de Itaú pelo carrego que ele traz. Em relação a Bradesco, a gente também gosta muito do banco, a gente vê o papel muito próximo de valor patrimonial, ROI ascendente. Então a gente imagina que daqui 1, 2 anos a gente vai estar falando com o ROI já acima do custo de capital do banco e a gente vê um potencial de valorização razoável no papel do Bradesco. Então a gente gosta bastante de Bradesco. E só o último ponto em Itaú, o que acaba nos incomodando quando a gente olha nos países emergentes que o UBS cobre, pouquíssimos bancos negociam acima de 2 vezes book, que é o patamar que a gente vê o Itaú negociando, ao redor de 2 vezes book. Então assim, a gente acaba vendo uma limitação, porque quando a gente olha para fora do país, para outros países emergentes, talvez tirando bancos na Índia, pouquíssimos outros papéis de bancos incumbentes, talvez bancos novos entrantes, newcomers, a gente acha, sim, bancos mais caros que Itaú, mas entre os bancos incumbentes é difícil de achar na amostra de bancos emergentes, bancos acima de 2 vezes book. E qual que é a top pick do setor bancário para vocês? A gente gosta hoje, entre os incumbentes, a gente gosta muito de Santander Brasil e Bradesco. Acho que são os dois nossos preferidos. Os dois são uma tendência muito parecida. Basicamente, estão baratos quando a gente olha em valor patrimonial. Estão muito ao redor de 1 vez book, tanto o Bradesco como o Santander. No caso do Santander Brasil, quando a gente compara o valor de mercado dele com a Espanha, a gente está muito próximo do valor mínimo histórico. Então a Espanha tem uma dinâmica muito boa nos últimos anos e o Brasil não.
O Santander Brasil, a dinâmica de valor de mercado não foi boa, então abriu um gap importante entre o valor de Brasil e de Espanha. Quando a gente olha múltiplos, que o Brasil sempre tradou com um prêmio relevante, esse prêmio desapareceu contra a Espanha, e está muito próximo de valor patrimonial. E um banco que, nos últimos trimestres, está tendo um ROI de 17%. Então, mesmo que no curto prazo não tenha dinâmicas boas de resultado, esse ROI 17, que um banco negocia muito próximo do valor patrimonial, a gente acha que limita muito o downside risk do preço do papel. Então a gente gosta do case Santander, a gente acha que o Mário, que o Leão fez uma mudança estrutural no banco, a gente viu várias dinâmicas muito fortes acontecendo nos últimos anos, então claramente é uma mudança no case. E lembrando que assim, quando eu olho no BS, nos últimos 10 anos a gente não tinha buy em Santander, então claramente foi a primeira vez em muito tempo que a gente tem uma visão positiva no banco. Legal. E a sua visão de Santander, Gustavo, qual que é? Eu sou, vamos dizer, menos construtivo. O Thiago até colocou aqui na fala dele que eu acho que o segundo trimestre, ou seja, o curto prazo, o Santander vai ser muito duro. Talvez vai ser o primeiro banco a apresentar essa piora de inadimplência. Traz uma preocupação para a gente na carteira renegociada. A última conversa que a gente teve com eles recente na nossa conferência do Citi aqui no Brasil. A gente acredita que vai ter um aumento de PDD, deva ter uma queda de lucro já tri a tri agora. E a gente não se sente confortável para colocar que seria só o segundo trimestre, né? A gente está aqui falando de uma piora de ciclo, não como foi 21, 22, 23, mas uma piora de ciclo, então a gente fica menos confortável de acreditar que é só um único trimestre, uma questão pontual do segundo tri. Então a gente tem uma recomendação de neutro para o Santander, a gente concorda que a operação melhorou bastante, talvez até saiu daquele buraco que Bradesco e Santander entraram lá durante o último ciclo, saiu até mais rápido, talvez que o Bradesco, chegou já nos seus 16 a 7% de ROI, negocia ali próximo de uma vez, como o Thiago falou, mas a gente acha que esse earnings momentum pode ser um pouco pesado, né? Ou seja, você vir como o único banco que vai apresentar uma queda de lucro, tri contra tri, um ROI que estava em 17, pode ser pressionado, e com um problema que é sempre muito, o investidor é sempre muito sensível a asset quality, né? O investidor é muito sensível ao aumento de inadimplência. Então, acho que assim, você tem um conjunto aqui que earnings momento é importante também para fazer as recomendações, né? Então, na nossa visão, a gente prefere ter um pouco mais de cautela com o Santander. A gente concorda que o Leão fez um belo trabalho, trouxe o banco de volta para 16 a 7%, mas a gente acha que o curto prazo é um pouco pesado. Então, a gente prefere usar um jargão aqui que a gente usa, ficar sidelines no papel, né? Só acho que ficar neutro no papel, acho que é a recomendação que a gente tem para o Santander. E você comentou lá atrás, Gustavo, do Inter, né, que cresce aí 25%, 30% a carteira de crédito. Isso é sustentável com esse aperto do ciclo aí no segundo semestre? Eu acho que a gente está falando de patamares diferentes de banco, né? Tá falando aqui de banco incumbente, pegar Santander, tá falando de 500 bi de carteira, 700 bi, quer dizer, próximo de 1 trilhão, então quer dizer assim, são bancos com ativos muito maiores, então a gente tá falando do Inter que é muito menor, então assim, o delta aqui sempre vai chamar mais atenção, porque é uma plataforma menor, um banco digital menor, então o 25, 30, eu acho que é sustentável sim, pelo tamanho, acho que o banco tem um mix diversificado, ou seja, ele não tá necessariamente só em produtos arriscados, ele faz bastante operação de real estate, ele também tem seu crédito pessoal, tem crédito consignado, tem o SMI, então é um banco que apesar de ser digital e relativamente menor do que os grandes, ele já tem uma carteira mais diversificada. Então acho que essa diversificação e o tamanho dele, que dá essa sensação de 25, 30 ser uma coisa muito fora, mas é mais pelo tamanho dele e pela diversificação. Acho que sim, acho que o banco tem uma certa até cautela em relação ao crescimento, teria potencial para crescer mais pela velocidade com que a base de clientes tem crescido. O banco tem hoje aí um pouco mais de 30 milhões de clientes e vem crescendo de uma forma acelerada, tem uma plataforma digital que chama bastante atenção pela originação. Então eu acho que assim, acho que tem esses dois componentes, né? Só para ser mais direto na sua pergunta, acho que o fato de ser um banco menor, então obviamente esse delta é maior, e o fato de ser uma carteira diversificada, acho que dá para crescer assim, de forma sustentável. Deixa eu adicionar um ponto aqui. A gente gosta de Banco Inter também, a gente tem uma visão positiva em Banco Inter, a gente tem um buy, com alguns disclaimers. Acho que o primeiro ponto aqui, que nesse trimestre é importante tentar entender a dinâmica do consignado privado para o Banco Inter. Então, é um banco, a gente até soltou um relatório há algum tempo atrás, falando que provavelmente era o melhor banco para você
play ao consignado privado, porque ele tem pouco a perder e potencialmente muito a ganhar nesse produto. Outros bancos, por exemplo, o Nubank, poderia ter algum tipo de canibalização com o crédito pessoal dele e o consignado privado canibalizar parte do produto do crédito pessoal. No Inter a gente vê que ele tem pouco a perder ou tinha pouco a perder quando foi lançado o consignado privado. Então a gente gosta do papel, mas é importante ver as dinâmicas do consignado privado para os bancos nesse curto prazo. Então quando a gente tenta imaginar o retorno desse produto, é um retorno muito alto, mas é um retorno de Excel. Então a gente tem que ver na vida real qual vai ser a dinâmica, qual vai ser a inadimplência desse produto para saber quão bom vai ser de fato esse produto para os bancos ou não. Então a gente não tem ainda, é muito recente, os preços indicativos talvez tenha alguma inadimplência maior do que imaginado. Parte disso já está refletido nas taxas. As taxas, se você olhar hoje, o consignado privado é maior do que o consignado privado antigo. Acho que mudou o perfil do cliente tomador desse empréstimo. Mas o Banco Inter é um que é importante olhar com lupa a dinâmica do consignado privado para o Banco Inter. Isso é interessante, assim, o que você tem já de visão preliminar de impacto do consignado privado por banco e para o sistema? Por banco a gente tem muito poucos números ainda entre eles. Claramente o que a gente acompanhou no primeiro trimestre, o Inter tinha acabado de lançar o produto, mas estava animado com o produto. Então eu apostaria que o Inter, talvez, dado o tamanho dele, tem um market share maior no consignado privado do que ele tem nos produtos tradicionais. Produtos tradicionais ele tem um market share bem baixo, 1, 2%, a grosso modo, e provavelmente no consignado privado ele vai ter um market share bem maior do que ele tem nos demais produtos. A dúvida ainda é saber quão rentável vai ser esse produto. A gente não tem ainda a noção. Começou há 2 meses só a cobrança, então a gente não consegue nem saber qual que é o nível de inadimplência estável aqui. Está crescendo muito a carteira, então não está estabilizado ainda. Quando a gente olha dados do Banco Central, por exemplo, atraso de 15 dias, a gente não consegue ainda ver nenhum problema nesse produto. Mas, de novo, é tão recente que não está estável ainda os números. Posso colocar? Claro. Aqui, eu acho que o destaque ainda são os bancos públicos, né? Acho que a gente vê, o último dado que saiu, o Banco do Brasil, acho que estava em torno de 4,5 bi de carteira, né? Saindo de zero, 1 mês, 2 meses, quer dizer, você vê que o Banco do Brasil vem liderando esse processo, junto com a Caixa Econômica Federal. Interessante que a gente vê os incumbentes com um speech positivo com relação ao produto, mas ainda com uma necessidade de observar dados e principalmente a questão operacional, né? Porque você tem uma parte aqui que é super importante, que é a originação, mas tem uma outra parte que é, vamos dizer assim, a cozinha, vamos dizer assim, do consignado privado, que é o DataPrev, o sistema o e-social, quer dizer, que todo o colateral está aqui, né? Então, o que faz esse produto ser tão, vamos dizer assim, especial, diferente, é que agora você tem um sistema que vai fazer todo o casamento das garantias, que é o fato de o banco conseguir observar qual que é a empresa que o funcionário trabalha, qual o tempo de trabalho que ele tem, qual o salário, e você também ter um link com o FGTS, que é uma parte da garantia que tem no produto. E esse sistema é novo, como o Thiago colocou, isso começou recente. Então a gente observa aqui os bancos públicos liderando esse processo, a gente observa o Banco Inter, a gente observa algumas plataformas digitais também se acelerando, a gente observa o PicPay muito agressivo nesse produto, que é um mobile wallet, uma plataforma diferente de um banco tradicional, mas eu acredito que os bancos, vamos dizer assim, incumbentes, eles ainda vão observar, porque como eles têm uma capacidade de originar muito maior, eles podem se dar o luxo de esperar o processo ou o sistema está todo desenhado e funcionando para daí eles entrarem. Eles têm as agências, eles têm relacionamento, eles têm uma base de cliente grande. E eu acho um outro ponto super interessante que eu tenho destacado nas minhas conversas, que o consignado privado não é só uma análise, na minha leitura, do funcionário e do histórico do funcionário. Acho que o relacionamento com as empresas é super importante, porque o risco aqui está na empresa, né? Então, diferentemente do público, que onde você tem uma estabilidade do emprego que torna esse produto tão bom, aqui no privado você não tem essa estabilidade. Então, se você não tiver um conhecimento dessa empresa que você está dando crédito, o funcionário que trabalha para essa empresa, né, o risco é mais alto ou mais baixo. Então, acho que aqui eu destaco também, eu acho que vai ser um tema super importante, qual banco que tem uma capacidade, um relacionamento com as empresas, principalmente as pequenas e médias, para conseguir originar num risco que seja adequado.
né? Eu trago isso porque não é só a capacidade de originar, seja na sua plataforma digital, ou porque você agora tem acesso ao e-social e conhece melhor a vida daquele funcionário. Mas eu acho que o tema, o risco continua sendo na empresa, né? Então eu acho que esse é um outro tema que deveria estar na equação. E aqui, obviamente, a gente está falando que os incumbentes, na minha leitura, têm uma capacidade maior, por já ter um relacionamento maior com as empresas. Mas devem esperar para ver, né? Devem testar. Eu acho que sim, porque como eu coloquei, o Thiago colocou também, quer dizer, é um programa novo, é um sistema novo, né? O consignado público, ele sempre passou pelo DataPrev. Então o DataPrev estava todo desenhado para o consignado público. Agora, você tem o consignado privado passando pelo DataPrev também, mas você tem que ter um link com o e-social, que é onde você também consegue enxergar a vida do funcionário, você tem lá todas as garantias que vão ser dadas via FGTS, enfim. Então, eu acho que, como é novo, você pode ter alguns ruídos. Né? As últimas conversas que a gente teve, as últimas interações com os bancos, a gente observa alguns com uma certa cautela justamente pela questão operacional da coisa. Por exemplo, linkar a garantia. Porque pode acontecer de um banco X já ter um crédito com um funcionário de uma empresa e você já ter esse colateral desse funcionário da empresa com o banco X. Pode acontecer do banco Y oferecer esse crédito privado, consignado privado, e não necessariamente essa garantia ter dado tempo dessa garantia ter sido trocada, né? Ou seja, a questão da averbação da garantia. Então eu acho que acho que a gente vai observar uma certa cautela, principalmente dos bancos incumbentes privados nesse processo. E não foi surpresa os públicos terem começado antes, né? Porque a política do governo, eles entram antes. Eu acho que aqui, assim, você tem uma questão, obviamente, você tem uma questão aqui natural do banco público ter um acesso maior, ter uma gama maior e também tem relacionamento com as empresas, né? Então acho que é um processo natural da gente observar, né? Eu acho que esse approach dos bancos privados, incumbentes, não é diferente de 20 anos atrás, quando lançou o consignado privado, o consignado público, o INSS, quando foi lançado. Então, eles também não eram os mais agressivos, começou com vários bancos de nicho, e depois, com o tempo, eles foram, até teve muito comprar alguns players, etc., mas quando inaugurou o consignado INSS e o consignado público, os bancos grandes eram basicamente irrelevantes no sistema do consignado. E ao longo do tempo eles foram ganhando share e hoje são os grandes players do produto. Então eu concordo aqui com o Gustavo, que acho que é uma questão de tempo e eles estão esperando para ver os dados, quão bom vai ser. De novo, quando a gente faz a nossa conta, parece ser muito positivo o retorno desse produto, mas... E, de novo, concordando com o Gustavo aqui, o risco é da empresa, não é só do cliente. Então, acho que parte desse aumento do preço do consignado privado versus o antigo consignado privado é porque antes quem tomava esse empréstimo eram funcionários de grandes empresas. E hoje não, foi muito mais pulverizado em funcionários de empresas muito menores. É verdade, lá no passado era muito mais um negócio de banco médio, né? O crédito consignado, e tinha aquela dúvida de, vai canibalizar o crédito dos bancos e tal, até que uma hora os bancos viram que era um baita negócio e entraram nessa, e o retorno é bom, o retorno do produto é bom, tá? Hoje ainda o retorno é baixo, bom. Né? Talvez hoje, especificamente, com o cap do consignado do INSS e o cap e a curva de juros um pouco mais elevada, talvez hoje o retorno seja dos melhores, mas, historicamente, é um retorno positivo para os bancos, requer menos capital do que empréstimo de varejo normal, então, assim, de forma geral, é um retorno bom que os bancos têm consignado INSS e consignado público, e a dúvida é que nível de retorno vai parar esse novo produto. E, se eu puder, a verdade seja dita também, acho que um mérito aqui do governo ter desenvolvido esse produto, né, esse consignado privado, que sempre foi vamos dizer assim, um patinho feio ali dos consignados, né? O consignado público sempre foi o querido por ter um nível de garantia bom. Eu acho que a ideia de trazer o e-social, né? Tem uma gama de informação muito grande do funcionário, passando pelo DataPrev, acho que é uma ideia, acho que é uma questão só do operacional funcionar, porque assim, eu acho que a ideia por trás, eu acho que como o Thiago colocou, um belo produto. Né, que você consegue ter uma taxa de juros adequada e a tendência é que, à medida que esse produto que esse sistema esteja funcionando, vamos dizer, 100% no state of the art, a tendência é que tenha um retorno bom para os bancos também. Né? Então, acho que, pensando na ótica dos bancos, acho que é um produto muito bem desenhado.
Tá. E falando de banco público, né? Banco do Brasil, BSBB não tem cobertura. Queria saber a sua visão, Gustavo, depois do resultado horroroso aí no último trimestre, qual que é a projeção agora? Não, eu acho que vai ser aí um período desafiador para o Banco do Brasil, né? Eu acho que os dados estão aí, a gente tem observado de perto, a gente já fez, desde a publicação de resultado, a gente fez 2 reduções de estimativa de lucro já, ou seja, à medida que os dados foram saindo e a gente foi acompanhando as informações recentes. Então acho que é um período desafiador que o banco vai ter. Acho que aqui você tem uma questão que não é só do agro, porque o agro ele tem uma cadeia grande, então ele acaba, vamos dizer, contaminando uma parte da carteira de pessoa física do Banco do Brasil e uma parte da carteira de pequenas e médias empresas. E eu acho que a taxa de juros, a gente publicou um relatório recente lá no CIT que a gente, se por um lado a gente começa a observar uma melhora na produtividade, né, do produtor rural, que veio aí com 2 ciclos negativos, cada região com as suas características, a questão do centro-oeste, a questão do sul, mas a gente, nesse relatório que a gente publicou, a gente observou já uma melhora na produtividade, mas a gente traz aqui 2 fatores que chamam a atenção. Primeiro, a taxa de juros. Então, se por um lado a questão, a gente chama do lucro bruto do produtor rural, que é a receita menos os custos, né, já começou a melhorar, você tem a questão que é a despesa financeira. Com esse juro alto, isso machuca todo mundo. Então a gente observa aqui um fator ainda que, para a gente observar uma melhora significativa na rentabilidade do produtor rural e na capacidade de pagamento, principalmente das dívidas, os juros deveriam começar a cair. Então a gente acha que isso deveria, com todas as estimativas que a gente tem até agora, que os juros deveriam começar a cair o ano que vem. E outra questão que a gente observa, o Banco do Brasil também tem trabalhado com os spreads mais apertados. Nesse mesmo relatório que a gente publicou, a gente viu que o Banco do Brasil, o spread no rural, ele tem caído. O que significa isso? Que talvez a precificação não estava de acordo com o nível de risco que ia acontecer. Então, assim, a gente ainda acha que o Banco do Brasil deva passar aí, acho que, vamos dizer assim, ainda deve piorar os resultados. Acho que o segundo trimestre vai trazer resultados ainda muito desafiadores. Acho difícil que seja em 2025 esse problema todo seja solucionado. E mesmo 26 também. A gente não acredita a gente chama, né, de uma curva em V, né? Ou seja, você atinge o bottom aqui e já volta. Acho que é uma volta gradual. Então a gente tem uma recomendação de neutro para o papel, porque por outro lado, acho que muita coisa já foi precificada, um papel que negocia 0,6 vezes o valor patrimonial, 4 vezes o lucro do banco. Então assim, acho que não é uma recomendação de venda, mas a gente tem observado muito investidor questionando a gente se não está na hora de entrar exatamente pelo valuation que parece atrativo. A gente prefere, como de novo nosso jargão, ficar sidelines no papel. Por quê? Porque a gente ainda tem uma incerteza de revisões para baixo de lucro, né? A gente tem, de novo, a gente desde a publicação de resultado lá no sítio, a gente avisou 2 vezes para baixo. E a gente observa o mercado caminhando para esse fator. E aí também uma falta de visibilidade, né? Acho que o banco está tentando entender o tamanho do problema e voltar a dar um guidance, né? Acho que é importante a gente frisar também que no resultado eles retiraram o guidance para ter um entendimento maior do problema e conseguir ter pelo menos uma visibilidade maior. Então a gente acha que aconteceu com o Bradesco, agora aconteceu com o Banco do Brasil, é um momento de tempestade perfeita, vamos colocar assim. Mas a gente acredita que isso é ciclo, né? São ciclos. Os bancos têm seus ciclos. A gente já observou Itaú lá no período 2012, 2013, com problema de veículo, depois uma carteira de SMI, o Bradesco recente, agora o Banco do Brasil. Mas nesse momento eu acho que é bastante desafiador ainda. E eu queria voltar a um ponto ali do ciclo de crédito para falar até de uma notícia que o Brasil Journal deu recentemente, que o Banco Central está analisando exigir uma dose extra, né, de capital das instituições, o chamado lá buffer anticíclico, justamente para os bancos conseguirem fazer frente a perdas que podem acontecer num ciclo mais complicado de crédito que a gente pode ter agora no segundo semestre. Como é que vocês leem isso? Quer dizer, é um sinal de que o Banco Central está mais preocupado, que a gente pode ter um ciclo mais difícil? Assim, eu acho que o impacto disso é muito marginal para os grandes bancos, tá? O capital que eles têm, de forma geral, eles têm um excesso de capital importante versus regulatório. Então, todos eles, então o Itaú talvez um pouco mais de gordura, mas mesmo os outros têm um capital principal, que a gente chama de core capital, ali 10%, 11%, então assim, é muito acima do mínimo exigido pelo Banco Central.
mesmo se tiver um buffer, esse buffer anticíclico, by the way, os bancos não estão crescendo tanto a carteira de crédito assim, mas mesmo se tiver a implementação de um buffer anticíclico, os bancos têm um excesso de capital. Então não parece que vai ter um impacto importante na decisão deles de crescer mais ou menos. Talvez um ou outro caso específico, mas de forma geral, o capital dos bancos, mesmo os que estão mais frágeis, que seria aqui o Bradesco tem um pouco menos de capital, o Santander um pouco menos de capital, eles têm um excesso importante versus o mínimo regulatório. Então, se aumentar um pouco o mínimo regulatório, ele vai continuar com excesso. Então, acho que não chega a um ponto de capital ser um issue pelo buffer anticíclico. Talvez o capital já seja um issue para alguns dos bancos, que se não tiver um aumento do retorno ou se a gente tiver um crescimento muito forte de carteira, poderia ser um bottleneck, tanto para Santander como para Bradesco, mas eu acho que não é a aplicação do anticíclico que vai piorar esse cenário ou não. Mas é um sinal de que o Banco Central está mais preocupado? Então, esse é um sinal que ele queira alguma redução de crescimento de carteira, mas de novo, a carteira está crescendo hoje entre 11% e 12%, se for implementado, né? Mas se a carteira está crescendo hoje para o sistema entre 11% e 12%, como a gente comentou no começo do bate-papo aqui, provavelmente no segundo semestre tem uma redução desse crescimento, tem uma desaceleração desse crescimento. Então, não parece um crescimento muito atípico crescer a carteira no Brasil high single digits. Lembrando que, de forma geral, o PIB nominal no Brasil cresce ali em torno de 7%, 8%, vai entre 6% e 8%, para deixar um range um pouco maior. Então, crescer 9%, 8%, a carteira não é muito acima do PIB nominal. Lembrando que o Brasil hoje tem uma penetração de crédito bem abaixo de outros emergentes, talvez, ainda mais quando se ajusta pela renda per capita. Então, assim, a gente não acha que hoje tem um nível de penetração de crédito tão elevado assim. Concordo com tudo que o Thiago falou, acho que isso não é direcionado nem só para os bancos grandes, mas para os bancos listados de uma maneira geral, né? Os bancos que a gente cobra. Acho que, de novo, você pode ter uma questão ou outra que um banco está um pouco mais abaixo do que o outro, tal, mas ele tem capacidade de ajustar no crescimento da carteira de crédito. Acho que capital para os bancos listados e para os bancos incumbentes é uma questão que a gente acompanha, mas muito mais talvez para medir o nível de crescimento de carteira de crédito ou a capacidade de pagamento de dividendo por uma questão de insolvência. Agora, eu até colocaria aqui, eu não sei se a 4966 é um tema que pode ter trazido essa questão para o Banco Central avaliar isso e pensar se os bancos não precisam fazer algum tipo de reforço de capital, mas eu digo bancos. Tem muito banco fora do nosso mundo aqui de banco listado, né? Tem uma série de bancos aí fora, bancos pequenos, bancos médios, e talvez o Banco Central tentar trazer um pouco mais de disciplina de capital e trazer um pouco mais de disciplina para o setor financeiro como um todo, né? Então eu acho que a 4966 é um desafio que os bancos todos estão tendo que enfrentar. A gente pode colocar um banco listado com centenário, que é o Banco do Brasil, está tendo que se adequar, está tendo que discutir isso internamente, apresentou uma parte desse problema, talvez antecipado, foi a 4966. Então eu não sei se talvez pelo fato de agora todo o sistema ter que reportar seguindo, né, a 4966, que você faz uma perda esperada, ou seja, antes até de você ter um problema de inadimplência, os bancos já têm que fazer algum nível de provisionamento de acordo com as expectativas, se talvez o Banco Central aqui já não está tentando exigir uma certa disciplina de capital para o sistema como um todo. Mas, de novo, concordo 100% com o Thiago, acho que não a questão aqui não são os bancos listados ou incumbentes, acho que talvez uma disciplina para o sistema como um todo. E vocês falaram de Nubank lá atrás, eu queria voltar a esse assunto também. Thiago, você tem neutro, né? Você tem sell, ou seja, uma visão um pouco mais negativa para o Nubank. Por quê? É por causa do ciclo de crédito ou é porque está caro demais? Do meu lado, assim, eu vejo o banco de fato com um crescimento importante de carteira, um crescimento importante de resultado, então isso até daria uma visão positiva para o case, mas quando eu olho o valuation, a gente vê o papel hoje quase 20 vezes PI o ano que vem, PI é preço-lucro ano que vem, então não parece barato. Então, se olhar a mesma métrica, os bancos incumbentes estão ali 7, 8 vezes preço-lucro, sei que é um outro nível de crescimento, mas parece exagerado esse nível de valuation. A gente costuma comparar muito com com fintechs ou com newcomers de outros países. Então, é difícil achar um player perfeito, mas a gente faz a gente compara com vários perfis diferentes, desde Mercado Livre, Wise, Capitec na África do Sul, Jago na Indonésia. Então, a gente acaba fazendo
um compêndio ali de vários papéis internacionais para tentar comparar o valuation. Quando a gente faz essa média, ele não tá tão, ele não é tão diferente do valuation dele. Porém, o Nubank é basicamente um banco que tem muito mais lending do que fee. E vários desses players, dos peers, de novo, nenhum é peer perfeito, mas vários desses outros players têm muito mais fee do que empréstimo. Então, a gente acha que é exagerado o nível de valuation do Nubank. Mas a gente gosta muito dessa inovação deles, do nível de retorno que ele está tendo. E um ponto que eu sempre me chama a atenção quando eu comparo, e até comparando com o Itaú, que é um player, um dos mais eficientes no Brasil, é que o Itaú tem hoje em torno de 100 mil funcionários. E o Nubank tem hoje em torno de 8 mil funcionários. Os dois players atendem mais ou menos 100 milhões de clientes. Então chama atenção o nível de eficiência do Nubank, e com isso ele acaba tendo um nível de retorno superior aos outros players. Então, por um lado, eu gosto da dinâmica, gosto do nível de retorno, por outro lado, o valuation, para a gente é uma questão de preço. Tudo tem um preço, o preço do Nubank atual a gente acha relativamente caro para ter uma recomendação de compra. Acho que o nível de potencial re-rating do papel é limitado. Caramba, 8 mil para 100 mil realmente é uma comparação interessante, né? Uma diferença brutal. Tem outros negócios. O Nubank não está em todos os negócios do Itaú, mas chama atenção a magnitude desse delta de funcionários dos dois players. Interessante. Gustavo. Obviamente a gente reconhece o Nubank foi transformacional para o sistema. Acho que ele trouxe um público que talvez antes tinha uma conta corrente, mas não tinha acesso ao crédito. Então acho que a gente não pode, né, negar, mas a gente aqui avalia o security, né, o ativo listado, não necessariamente o banco. Só colocar aqui que a gente tem uma admiração pelo que o Nubank fez e ainda faz. Algumas questões aqui que talvez a gente discorde do nível do preço da ação. Primeiro que ainda me parece um monoproduto, vamos colocar assim, né? Acho que o Nubank ainda não foi capaz de implementar um plano que foi trazido desde a época do IPO, que era você empilhar produtos, né? O banco começou com cartão de crédito, hoje tem uma operação de cartão de crédito e um crédito pessoal clean, mas as outras linhas que foram lançadas, ainda, vamos dizer, umas delas relativamente, não vou colocar abortadas, mas elas estão um pouco de lado, como seria o SMI. A gente não observa um crescimento acelerado no SMI. O próprio consignado público, que era um produto que se esperava muito que o Nubank fosse alavancar, também não foi capaz até agora. A operação do México, que até agora também ainda está no seu um processo inicial. Os últimos dados até mostram uma certa aceleração, mas a gente ainda tem uma certa dúvida. Então, o primeiro ponto que a gente destaca aqui ainda nos parece uma dependência muito grande de um único produto, que é o cartão de crédito / Pix Finance, né? A gente estava discutindo aqui mais cedo o nível de crescimento, quer dizer, todas as vezes que a gente vê o Nubank desacelerando no cartão de crédito, a gente vê uma pressão muito forte na margem. E o lucro também sofre, né? A gente destaca que nos últimos 3 trimestres o lucro do Nubank ficou estável, né? Ou seja, um banco que vinha com crescimento de lucro e uma rentabilidade saindo de prejuízo para um lucro crescente e uma rentabilidade que chegou próximo de 30%, estagnou nesse nível. Agora o banco volta a acelerar no cartão de crédito, então a expectativa é que essa margem volta. Mas para a gente ainda é uma dúvida grande desse efeito sanfona, né? Quão sustentável é esse nível de crescimento? Hoje a gente sempre vai observar o banco acelera o cartão de crédito, gera um nível de resultado, porém alguns trimestres depois a inadimplência volta a aparecer, ele precisa pisar no freio de novo, a margem volta a ser impactada e o lucro volta e a rentabilidade volta a ser impactada. Então, a gente ainda tem algumas dúvidas dessa capacidade do banco de expandir para outros produtos, né? Quando a gente fala de um compounder, né, que é um termo que a gente usa muito, eu acho que falta um empilhamento, né, para a gente ficar mais construtivo. Quando eu falo empilhamento, até pegando o que o Thiago falou de linhas de FIIs, a gente tinha uma expectativa muito grande que o Nubank ia ser capaz de oferecer seguros, que ia ser capaz de investimentos, quer dizer, toda essa parte que envolve um banco mais complexo. Eu vou até fazer um paralelo, o Itaú tem 80 mil, 100 mil funcionários, né, mas talvez não tenha necessidade de ter tanto, mas tem um motivo. É um banco completo, é um banco que oferece qualquer tipo de serviço e produto que você queira. E agência, né? E agência. A minha questão será que o Nubank
o lançamento de novos produtos não esbarra justamente nessa a estrutura tão enxuta. Um exemplo é o consignado público. Consignado público, ou você tem a agência para originar, que é um caso do Bradesco, que é um dos líderes no consignado público, que origina via agência, ou você tem que usar o que a gente chama dos correspondentes bancários, né, o famoso pastinha. O Nubank adotou um projeto 100% digital, e até agora esbarrou nessa questão, ou seja, não consegue alavancar. Então, existe também aqui uma questão que é super eficiente, a gente destaca isso quando a gente escreve sobre o Nubank, mas talvez tenha um motivo para isso. E talvez essa estrutura super, vamos dizer assim, pequena, que dá essa eficiência para o banco, talvez também limite a expansão de novos produtos, ou atrase a expansão de novos produtos. E quando a gente analisa o valuation, a gente, olhando até na ótica, o Thiago já trouxe de PI, eu vou olhar aqui de valor patrimonial, de price to book, é um banco que negocia acima de 5,5 vezes book value, para um banco que hoje gira ao redor de ROI, ao redor de 30%, né? Eu não sei se esse banco vai chegar em 40%, 50% de ROI, a gente tem uma dificuldade quando a gente vai modelar. Então, até usando o nosso target price, a gente acha justo um 4,2 vezes book value, que eu acho que é ok, quer dizer, tem todo um nível de crescimento ali embutido. E por a gente tem uma recomendação de venda que a gente acha que tem que ter uma correção nesse valuation. Agora, né, só para finalizar, obviamente é um banco que transformou o sistema financeiro, um banco que em 10 anos conseguiu chegar a mais de 100 milhões de clientes, é um dos líderes de cartão de crédito, né, tem um brand awareness que é super importante, expandindo no México. A questão nossa existe uma desconexão na nossa leitura entre o preço da ação e toda a expectativa de retorno que talvez o mercado tenha antecipado muito as avenidas de crescimento que foram colocadas no plano de IPO. E ainda assim, 4,2 book value é o dobro do Itaú, né? Muito acima É 3 ainda. vezes do Bradesco, Exato. tudo bem que o Bradesco tem os desafios Exato. dele ali, mas é muito maior que o do Bradesco, né? A média da América Latina Exatamente. e tal. Exatamente. Entendi. Então assim, não é que a gente não reconhece nenhum tipo de prêmio, né? Na nossa estimativa, não, a gente está falando de 4,2 vezes book value, que é o dobro do que o Itaú negocia, quer dizer, tem um prêmio já embutido aqui, né? Deixa eu adicionar um ponto aqui do Gustavo, das avenidas de crescimento, quando a gente olha o que ele lançou, tirando o Pix Finance, que foi revolucionário e foi muito forte, a gente acha que no consignado, o Nubank não entregou o que a gente imaginava inicialmente, a gente imaginava que o crescimento ia ser muito mais rápido e não veio. E o México tem uma grande questão aqui. Pode ser uma oportunidade? Pode. Hoje ele foi muito bom em trazer clientes, foi muito bom em trazer depósitos, mas ainda não conseguiu, de fato, deslanchar no empréstimo. Então, México acho que é um produto, um segmento que, se ajustar, pode criar um valor para o Nubank. Mas hoje, quando a gente olha a operação do Nubank, de novo, muito bom em trazer clientes para o México, muito bom em trazer depósito, mas ainda não dá para falar que foi bom em empréstimos. Posso colocar um ponto no México? A gente fez uma viagem para lá. A gente cobre os bancos mexicanos também lá no Citi, e a gente fez uma viagem para lá o ano passado, e a ideia era conversar com players não listados mesmo, né? Fazer um channel check, que a gente chama. E foi impressionante algumas conclusões que a gente trouxe nessa linha do que o Thiago falou, né, que óbvio que o Nubank tem sido capaz de trazer cliente, mas todos esses fintechs no México, elas têm sido capazes de atrair cliente do mesmo jeito, né? Mas algumas diferenças interessantes. O mexicano, de uma maneira geral, ele tem uma cultura de não gostar muito de ter conta bancária, né? Existe uma desconfiança cultural do mexicano médio com relação a uma instituição financeira. Então esse é um desafio que o Nubank vai ter que, vamos dizer, romper, vai ter que atravessar, ou seja, convencer que ele é uma instituição financeira confiável, né, sendo que é um desafio para todo o sistema financeiro mexicano. Outra coisa que a gente observou, a digitalização. O Nubank pegou um país como o Brasil, que é um país, né, a população brasileira, ela é pró a digitalização, né? Todo mundo no Brasil aceita fazer transações via celular, ter a conta digital. Para um banco que é 100% digital, que é o que permite ele ser um banco de custo baixo, é extremamente importante que ele vá para um país onde a digitalização já esteja implementada. No México, é uma digitalização baixa. Então, eu acho que é um outro desafio que o Nubank vai enfrentar lá, que é conseguir
digitalizar, vamos dizer assim, o sistema financeiro mexicano. Obviamente junto com os outros players, mas é uma barreira a ser rompida. Outra questão que eu acho que vale a pena é o próprio Pix, né, que passa na questão da digitalização. O Nubank, com todos os méritos, como o Thiago colocou, fez uma inovação em cima do Pix, que é o Pix Finance, que foi transformacional para o Nubank também, né? A gente tem um gráfico que a gente sempre usa lá no site, que a gente mostra o número de operações ativas, o número de operações de crédito ativas dividido pelo número de clientes ativos do Nubank, girava na média dos bancos brasileiros, dos outros bancos, que era ao redor de 2, e saltou para 5. E se a gente olhar a data que isso faz essa virada, é exatamente quando o Pix Finance é introduzido. O México não tem um Pix ainda, né? Tem um produto lá que chama Code, mas que, dado toda a questão cultural, ainda é incipiente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que óbvio que o Nubank pode ter um sucesso na parte de originação de crédito, como o Thiago já colocou que a parte de depósitos vai muito bem, e da base de clientes, mas a parte de ativo, ou seja, de criar originações de crédito, operações de crédito, eu acho que o Nubank tem capacidade sim, tem produto. A minha questão é quanto tempo isso vai levar lá, e segundo, qual o custo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Brasil estava meio que pronto para uma fintech, né? Estruturalmente falando. O Banco Central já tinha até criado determinadas estruturas que essas fintechs poderiam operar, oferecendo crédito, as SCDs da vida. O México, pra você ter uma diferença, enquanto aqui no Brasil você consegue dar crédito, mesmo que você não seja um banco 100%, no México você precisa de uma licença bancária. O Banco Central mexicano exige. Então acho que tem até barreiras regulatórias lá que vão ter que ser rompidas. Então tudo isso para dizer que acho sim que o Nubank tem capacidade, mas acho que vai custar mais e vai levar mais tempo. E falando agora de mercado de capitais, né? Não vou pedir para vocês comentarem tarifaço, tá? Mas obviamente o tarifaço tem um impacto ali no preço dos ativos e também na incerteza, na volatilidade ali para o mercado financeiro. Qual que deve ser o impacto disso na visão de vocês para B3 e XP? São nomes, acho que como você colocou, né? O tarifaço em si é uma questão que ainda, enfim, muita discussão, muito fluida. Para mim é uma leitura um pouco mais simples, porque são papéis normalmente relacionados à taxa de juros, né? Tem as suas questões idiosincráticas, as suas questões específicas que a gente pode analisar, mas pensando de uma maneira geral, são papéis que têm uma ligação muito forte com taxa de juros. Então acho que aqui tudo depende de como que o tarifaço de alguma maneira vai impactar a taxa de juros. Se a expectativa que a gente tem hoje, que a taxa de juros vai cair o ano que vem, se mantiver, eu acho que isso é excelente para B3 e para XP. São papéis que são sempre muito alavancados à taxa de juros, que a gente chama de papéis beta, né? Agora, se o contrário, né, acontecer e postergar a queda da taxa de juros, eu acho que é uma leitura negativa para o preço das ações, né? Porque uma taxa de juros mais alta, você vai forçar mais renda fixa, menos equity, consequentemente renda fixa tem sempre um yield mais baixo, isso acaba impactando, vamos dizer assim, o nível de expectativa de crescimento. Acho que tanto XP quanto B3 a gente gosta das duas operações. Hoje a gente tem uma preferência por XP por questão de valuation, tá? Apesar de a gente entender que a B3 também entrega um carrego muito bom, mas a gente acha que a XP tem um valuation mais atrativo hoje, considerando essa queda de juros lá na frente. Então eu acho que é isso. Acho que pensando especificamente, como você falou, tarifaço e esses dois papéis, eu acho que a gente tem que passar pela expectativa de taxa de juros. Se continuar como está, se não tiver nenhum tipo de impacto nas expectativas de juros e os juros de fato começar a cair o ano que vem, são dois papéis que a gente gosta. Eu só adicionaria um ponto na XP, que na nossa visão XP é um papel que deve ter um dos papéis da Bolsa e com certeza do mercado do setor financeiro com mais alavancagem operacional para um cenário de juros baixos. Então assim, a gente vê alavancagem assim, em vários itens. Operacional, se tiver de fato os juros caindo, quando eu digo caindo não é cair 50 bips, é cair de forma estrutural e menos a Selic, mais a curva de juros, a gente vê uma migração, primeiro, um potencial aumento do AUM e AUC, o valor que a XP administra, deverá crescer e não precisa crescer junto despesa. Então você tem uma alavancagem operacional muito importante. Você tem uma alavancagem de mix, você deveria ter mais recursos indo para renda variável e menos para renda fixa. Como o Gustavo comentou aqui, o take rate, o valor que a XP ganha é maior em renda variável que em renda fixa, então também melhora.
você deveria ter mais dinheiro indo para XP ou para plataformas de investimento. Hoje, os bancos tradicionais têm muito market share em renda fixa e tem market share muito menor em produtos mais arriscados. Então, a XP deveria receber mais recursos. Então, a XP é um dos papéis hoje que a gente gosta bastante. Provavelmente é o papel mais alavancado do sistema financeiro, do setor financeiro. Tendo a falar que deve ser um dos mais da Bolsa como um todo, mas é um papel que a gente gosta muito nesse cenário de queda de juros, queda material de juros e mudança da expectativa do dívida do Brasil. Ele falou de alavancagem, é super interessante. Parte da nossa tese de gostar de XP vem disso, né? Ou seja, e é uma companhia que tem acelerado a recompra e o pagamento de dividendos. Ou seja, né, só complementar o que o Thiago está querendo dizer. Está querendo dizer que você tem aqui uma alavancagem, que se os juros pega, você tem uma estrutura que esse take rate de equities, né, ou de renda variável já ajuda na receita, e você tem uma alocação melhor de capital. O que acontece com isso? A gente está falando de uma empresa hoje que tem um ROI de 22%, 23%, por que não esse ROI chegar próximo de 30%? Com esse processo de, vamos dizer, alavancagem aqui, né? Ou seja, uma distribuição maior de dividendos e uma recompra mais acelerada. A gente está falando do IPS, no final do dia, crescendo mais do que o crescimento do lucro nominal, porque a companhia está fazendo um buyback, ou seja, está acelerando o processo de recompra. Então, se a gente tem uma expectativa que o lucro cresce ao redor de 15%, nominalmente falando, por que não o IPS, né, o lucro por ação, crescer acima de 20%? Né? Agora, isso depende de uma queda material dos juros, como você falou, né? Então, a gente está olhando, não é para esse ano, não é para o ano que vem, provavelmente também, né? Provavelmente o mercado antecipa. Então, assim, se o mercado acreditar que vai cair os juros de forma importante, e se a curva cair antes, acho que antes da Selic, acho que mais importante é olhar até a curva de juros. Se a curva começar a mostrar uma queda importante, provavelmente a XP continua andando. Ela tem uma performance muito boa ao longo desse ano. A gente está reforçando nossa visão positiva depois de toda essa performance que ela teve. Nossa visão, num cenário ruim, o lucro da XP é o que ela tem hoje, num cenário bom pode crescer 30%, 40% do que a gente tem hoje. A gente vê o papel negociando hoje em torno de 10, 11 vezes preço-lucro. Uma B3 da vida negocia muito mais do que isso, talvez 15 vezes PI. Então a gente acha que num cenário positivo de Brasil, a gente vai ter uma revisão para cima de lucro e um re-rating importante do papel. Já no cenário ruim de Brasil, a gente vê pouco downside de earnings, pouca revisão para baixo de earnings, e talvez, quando você olha o low histórico, o nível mais baixo que a XP negociou, em torno de 8 vezes preço-lucro. Então, ela cairia de 10, 11 para 8 e poderia subir muito mais. Então, assim, a gente acha que é desproporcional o risco-retorno do papel. A questão de antecipação que o Thiago falou é tão interessante que há um mês e pouco eu estava nos Estados Unidos, um investidor americano já bastante construtivo com as ações brasileiras. Vou colocar as ações brasileiras, não necessariamente com o todo, mas o quê? Antecipando a queda de juros. Então, assim, como o Thiago falou, a antecipação, né, ou seja, a movimentação, as compras de papel, as compras de vir à bolsa e comprar, ela antecipa. Então, quando o investidor estrangeiro, principalmente, né, ele olha, vê um nível de valuation atrativo, que a gente está falando de XP e B3, um nível de valuation atrativo e uma expectativa de que o juro ali na frente vai cair e a curva também já indicando isso, tende a antecipar, né? Então, essa última viagem que eu tive, que eu fiz para os Estados Unidos, a gente observava um interesse muito grande e assim, de novo, lá no sítio a gente cobre a América Latina inteira. O interesse, ou seja, 90% das minhas conversas foram sobre o Brasil,